Bom, estamos começando aqui mais um vídeo de revisão e esse vídeo aqui é um pouco diferente. Vocês podem perceber que o cenário mudou, né? Muita coisa mudou, não é mais aquele cenário forçado de Paint, né? Enfim, eu acredito que seja um pouco melhor trazer a teoria e depois trazer a prática, tá, gente? Aí a gente usa o Paint. Mas é isso aí, gente. Vamos falar hoje de eletricidade, né? Eletricidade nada mais é do que uma forma de energia, certo? É um tipo de energia. Ah, João, mas eu pensei que só existisse energia elétrica. Enganou-se, né? Enganou-se quem pensou-se, né? Gente, existem diversas formas de energia na natureza, diversas. Existe energia potencial gravitacional, existe energia mecânica, existe energia cinética, existe, deixa eu ver mais o que, energia luminosa, energia acústica. Então existem muitas formas de energia. E assim como as outras formas de energia, o objetivo da energia elétrica, da eletricidade, é realizar trabalho. Aí você vai me perguntar, João, o que é trabalho? Pega o exemplo da lâmpada. A lâmpada, o que ela faz? Ela converte energia elétrica em energia luminosa, certo? Então, esse processo de conversão, nós damos o nome de trabalho. Tá? Então, o processo de conversão de uma energia em outra, né, o que faz um transdutor. Então, se algum dia alguém te disser alguma coisa relacionada a transdutor, significa que é um dispositivo ou um mecanismo que consegue transformar uma forma de energia em outra forma de energia, certo? Vamos prosseguindo então. Então já vou falar direto aqui de grandezas, tá, gente? Então prestem bem atenção. As grandezas elétricas, elas são relativamente simples, tá? Muito bobinhas, tá? Percebam que aqui eu coloquei um I, um V, um P, aqui um Q, e aqui uma letra grega chamada Rho, e aqui um R maiúsculo. Por que dessas letras? Essas letras aqui não são as grandezas, tá, gente? Essas letras são as incógnitas que vão aparecer nas fórmulas, tá? Então, o resultado que vocês acharem na fórmula será as grandezas, certo? Como assim, João? Vamos supor que você queira calcular a corrente elétrica de alguma coisa. O resultado que você achar, né? Você vai colocar ampere no final. Por exemplo, 10 amperes, sabe? 10 amperes, que é o A maiúsculo. Tá? Então, no final de cada exercício que você colocar ali, você vai colocar ampere, certo? Ampere, que é referente à corrente, ao I. Tá? Então, o I vai ser igual a um número mais uma grandeza, né? Um número, e ao lado desse número tem que ter uma grandeza, que no caso aqui é o A maiúsculo, certo? Então, as grandezas você usa no final, certo? No resultado. Tensão elétrica é volt, tá? Então já falei que corrente elétrica é o ampere, A maiúsculo. Tensão elétrica, volt, V minúsculo ou maiúsculo, tanto faz. E na incógnita é Vzão, tá? É V maiúsculo, como aparece na fórmula. Potência é o watt, você já deve ter ouvido falar também, é o W minúsculo, ou aliás, coloquei minúsculo, gente, mas é maiúsculo, tá? W maiúsculo, sempre coloca em maiúsculo. E na fórmula aparece como Pzão, P maiúsculo. Qzão, carga elétrica, é dada em Coulomb, que é o Czão, né? O Czão dado em Coulomb. Então, na fórmula aparece como Q maiúsculo, tá? Resistividade elétrica, né? É dado por essa letra grega aqui, Rho, tá? Na fórmula é Rho, e o resultado é ohm metro. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho, tá? Mas geralmente não vai cobrar, tá? O exercício não cobra que você coloque na grandeza, porque isso aqui geralmente nunca está fora de escala, tá? Isso aqui sempre está na mesma escala, então você não precisa realizar nenhuma conversão, certo? Então é ohm metro, beleza? Por último, R maiúsculo, resistência elétrica, que é ohm. Mas esse ohm é o seguinte, esse ohm é como a gente pronuncia, tá? O resultado você vai colocar no lugar de escrever ohm, você vai colocar esse ômega aqui, tá? Essa ferradura, tá? Então, por exemplo, eu achei um resistor de 3 ohms. Você não vai colocar 3 ohms, você vai colocar 3 ferradura, 3 ômega, certo? Beleza, então. Na fórmula aparece como R maiúsculo. Corrente elétrica. Meus amigos, memorize essa frase. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons, tá? Quando eu pego um pedaço de fio e começo a eletrizar esse fio, ou seja, eu ligo esse fio numa bateria, então eu liguei esse lado do fio no polo negativo da bateria e esse lado no polo positivo, os elétrons, antes de eu ter feito essa ligação, os elétrons estavam lá bem tranquilos, né? Só que eles estavam desordenados. Quando eu fiz essa ligação, quando eu polarizei, quando eu liguei esse fio nessa bateria, nessa pilha, esses elétrons fizeram uma fila indiana um atrás do outro e aí começaram a se neutralizar. Como assim se neutralizar, João? A corrente é isso, né? Basicamente, esses elétrons têm aqui um ponto de partida e no ponto de chegada eles deixam de existir. Eles simplesmente perdem energia, morrem, seja lá, desaparecem.
tá? Na verdade, na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma, né? Como já dizia Lavoisier. O que vai acontecer aqui é que esse choque, né? E essa neutralização desses elétrons vai provocar aí a nossa energia, certo? O nosso trabalho, a nossa potência, beleza? Veja bem, então nós temos dois sentidos para a corrente elétrica. O sentido real, que é do negativo para o positivo. Vocês estão vendo aqui, ó, a setinha do negativo para o positivo. E o sentido convencional, ou seja, adotado por convenção. Convencionou-se que o sentido seria do positivo para o negativo. Já deve ter ouvido isso, né, cara? Já deve ter ouvido isso. Ah, a corrente flui do positivo para o negativo. Vai sempre do positivo para o negativo. De maior potencial para onde tem menor potencial. Pois é, isso é o que a gente usa até hoje. Só que o sentido real é o contrário, tá? Os cientistas foram descobrir isso muito tempo depois, tá? E não se preocupe com isso aqui é só uma curiosidade, tá? A gente só vai trabalhar com o sentido convencional, que é o mais intuitivo, do positivo para o negativo, certo? Então, beleza. Deixa eu acompanhando o tempo aqui, já foram 6 minutos aí. Vamos lá. Tá, eu tenho dois tipos de correntes, meus amigos. Tem a corrente contínua, tá? Posso chamar ela de CC aqui no Brasil, ou DC lá fora, né? DC de Direct Current, quase que não sai. Ou Direct Current, né? Corrente direta. E ela, o gráfico dela é o que? É uma linha reta. Uma linha reta não tem variação nenhuma no tempo. Vocês estão vendo aqui, ó. Quando não tem variação nenhuma no tempo, já sabe a corrente contínua. Ah, João, e onde está presente essa corrente contínua? Bateria, pilha e por aí vai. Tudo que estoca energia vai ter corrente contínua. Beleza? Certo. Corrente alternada. Corrente alternada, justamente, né, porque ela alterna. O CA, né, corrente alternada aqui no Brasil, ou AC, Alternating Current, lá fora, né? Então, por que ela é chamada corrente alternada? Porque vocês estão vendo aqui, né, cara? Isso aqui, o nome disso aqui é um gráfico senoidal. Então, uma senoide. Tá? Então ele tem um pico aqui, tem um vale aqui, vocês estão vendo? Então ele de fato vai alternando diversas vezes por segundo. Aqui no caso, no eixo das abscissas, temos o marcador segundo, certo? Ah, João, e onde está presente essa corrente alternada? Na sua tomada, meu amigo. Nas nossas tomadas está presente a corrente alternada, tá? Então se cair alguma questão, já mata de cara. Corrente alternada nas tomadas, corrente contínua nas pilhas e baterias. Fechou? Vamos lá. Tensão elétrica ou DDP, diferença de potencial. O que é tensão elétrica? Gente, vocês já viram aquelas questões de tensionar uma corda, né? Criar tensão na corda quando ela fica mais tensionada, sabe? Então, é mais ou menos isso. Só que aqui eu fiz um exemplo com cano de PVC porque eu acho mais fácil. O cano de PVC é o seguinte. Imagina que isso aqui é um fio, tá? Os elétrons estão aqui dentro. E os elétrons seja, no caso, água, né? Então tem água passando aqui dentro. Só que veja bem, imagina que nesse ponto aqui tem um reservatório com água. E daí eu quero... Imagina o ladrão da caixa d'água. Sabe o ladrão da caixa d'água? Que quando a caixa d'água enche por total, para ela não transbordar, tem um ladrão. O ladrão vai lá, né? E faz um desvio pro telhado. Aí você começa a ouvir água caindo, para você ir lá e desligar o registro para parar de encher a caixa d'água, né? Isso evita da caixa transbordar. Então o ladrão serve para isso. Só que se não fosse a força da gravidade, a água não desceria nesse desnível aqui, né? Certo? Então a água não desceria no desnível do ladrão. Logo, a caixa d'água transbordaria, certo? Mas enfim, o que a gente pode concluir com isso? Vocês concordam comigo que quanto maior for a inclinação, quanto mais inclinado for o meu cano de PVC, no caso da caixa d'água e do ladrão, né? Do ladrão da caixa d'água, que é o cano, quanto mais inclinado ele for, mais fácil será para a água escoar, certo, né? Então eu posso dizer que a minha tensão elétrica seria mais ou menos essa inclinação, tá? Não tem nada a ver com questão de inclinação, tá, gente? O fio não tem nada a ver com a inclinação do fio. Isso aqui é só uma analogia, tá? É só uma forma de vocês pensarem de forma intuitiva, tá? Então a tensão elétrica vai ser, como eu já expliquei, do maior para o menor. Perceberam? Do maior para o menor. Onde eu tenho uma maior quantidade de energia para onde eu tenho uma menor quantidade de energia. Vocês percebam que a água vai fluir daqui, onde está o reservatório com maior quantidade de água, para cá, onde tem menor quantidade de água, ou quase nenhuma, né, no caso. Então a água vai fluir nesse sentido, certo? E isso é a tensão elétrica, certo? Isso é a tensão elétrica. É a força que empurra os elétrons, né, até o fio, no decorrer do fio. É essa força que empurra esses elétrons. Vocês podem até anotar isso, tá, gente? Eu recomendo muito. É a força que empurra os elétrons, certo? Vamos lá. Vamos para as leis de Ohm. Gente, peço para os senhores que vocês memorizem essa pirâmide aqui. Vocês vão resolver metade dos exercícios de leis de Ohm, tá? Metade. Vzão.
tensão, tá? Tensão elétrica. I, corrente. R, resistência, tá? Mas como é que eu uso essa pirâmide, João? Muito simples. Muito simples, muito tranquilo. Para você usar essa pirâmide, se você quiser, por exemplo, achar a minha tensão, eu coloco a mão, coloca a sua mão em cima do V. O que sobrou? I e R, certo? Então, para você achar a tensão, você vai multiplicar o I pelo R. Muito fácil, né? Você oculta, você omite quem você quer achar. Quero achar a tensão, que é o V, é só ocultar o V. Sobrou quem? IR. Show de bola. Quero achar R, ocultei o R, vai ser V sobre I. Perceba que o V está em cima do I. Então, se ele está em cima, é uma fração. Então, vai ser V dividido por I. Entenderam? Muito tranquilo. Agora eu quero achar o I, né? A corrente. Se o carro de som me deixar, claro. O que eu faço? Eu oculto o I e faço agora a tensão dividido pela resistência. Percebam que não importa a ordem dos fatores aqui embaixo, não importa. O importante é que o V tem que estar aqui em cima. Não importa se é VRI aqui ou se é VIR, não importa, tá? Vai tudo fluir normalmente. Então eu espero que vocês tenham compreendido essa pirâmide aí. Copiem ela, memorizem ela, que vai fazer muita diferença, tá? Já estamos em 11 minutos, vamos lá. Isso aqui, gente, é potência, tá? Pesão. Pesão é igual a V vezes I, tá? É só você pegar a tensão, multiplicar pela corrente. Só isso, só isso. Imagina que você tem ali pega, sei lá, pega o carregador do seu celular agora. Vamos fazer um teste. Pega o carregador do seu celular. Eu tô com um aqui na minha mão agora. Olha no rótulo dele, de preferência que seja original, tá, gente? Olha no rótulo dele e olha aí, ó, saída. Saída, vocês estão vendo aí, ó, 5 volts, 1 ampere. Perceberam isso? 5V, 1A. Perceberam isso? Gente, é muito fácil. A potência é só você pegar esse V e multiplicar por esse A. 5 vezes 1 dá 5. Então, logo a potência vai ser quanto? 5 watts, certo? 5 watts. Não se esqueça que a unidade, a grandeza de potência é watts, certo? Perfeito, então. Muito tranquilo. Faz esse exercício aí com o seu carregador, que você vai ver que vai ficar muito intuitivo, muito fácil nas próximas vezes que você se deparar com essa fórmula aqui. Então, você não precisa nem decorar a fórmula. Só pega o seu carregador, olha aí o V e olha o A, os números que estão no V e no A, e multiplica esses dois números. Muito fácil, certo? E agora, os prefixos. Tenho que falar para os senhores que nós temos aqui diversos prefixos na notação científica, tá? Então lembra, ó, eu quero que os senhores decorem, não decorem, mas que aprendam aqui o quilo que é o 1000, 10 ao cubo, que é 1000, qualquer coisa com quilo na frente arremete a 1000, tá? Mega é a milhão, giga a bilhão e tera a esse número gigante aqui, enfim. Pois bem, da mesma forma, mili, esses três últimos aqui, peço que os senhores deem uma atenção redobrada, tá? Mili, 10 a menos 3, é 1000 ao contrário, tá, gente? Micro, 10 a menos 6, é 1 milhão ao contrário, tá, gente? E nano, 10 na menos 9, é 1 bilhão ao contrário, tá? Ou seja, é um número muito pequeno. Mas lembrem dos prefixos na notação científica. Mili, 10 na menos 3, micro, 10 na menos 6, nano, 10 na menos 9. Pico, 10 na menos 12. Então, para no pico, tá? Eu sei que tem o fento depois, mas para no pico que não vai cair questão menor que isso não, tá? Vamos lá. E aqui, falando de corrente elétrica, atenção redobrada para os senhores, nós temos o ampere, vamos ter o miliampere. Esquece-se desse e esse cent aqui, tá? Isso aqui não cai, certo? Nós temos o ampere, que é 1 ampere, tá? Temos o miliampere, que é 10 na menos 3. Qualquer coisa com mili na frente é 10 na menos 3, tá? Isso daí é constante. O microampere, que é 10 na menos 6. O nanoampere, que é o 10 na menos 9. E o picoampere, que é 10 na menos 12. Não se esqueçam de que quando vocês colocarem o resultado, vocês não podem colocar com a notação científica dessa forma. Vocês têm que colocar dessa forma aqui, ó, com símbolo, tá? PA, NA, micro A, mili A, certo? Certo. Estamos próximos dos 15 minutos. Vou parar o vídeo por aqui e vou continuar num outro, certo? Falando de segunda lei de Ohm, tá, gente? Então continue aí assistindo, que o vídeo logo começará automaticamente, certo? Então é isso daí. Um abraço e até daqui a pouco. Não sai daí não, hein?